noite, né? Foi anunciado. Hoje vai estar conosco aqui a doutora Cláudia Borges, psicóloga, que vai estar tratando de assuntos sobre depressão, né? Para você que tem perguntas, para fazer perguntas sobre depressão, hoje é o dia. Doutora Cláudia Borges, tratando de assuntos sobre a depressão, tá? Sejam muito bem-vindos ao canal do Denis Goiano. Sejam muito bem-vindos. Deixa eu ver se a doutora Cláudia já chegou, tá? Doutora Cláudia ainda não chegou. Sejam muito bem-vindos. Vamos nos preparar, gente, para receber a doutora Cláudia, que ela vai trazer esses assuntos hoje e vai ser muito importante para nós, né? Vai ser muito importante para nós receber essa doutora aqui hoje para estar tratando desse assunto muito importante. Sejam todos bem-vindos. Rê Santos, Nadir, Rose, Janete, sejam todos bem-vindos, tá? Sejam todos bem-vindos à live do Denis Goiano, tá? Deixa eu ver aqui se ela já tá chegando aí, porque ela sim, ela é nova em TikTok, viu, gente? Ela é nova em TikTok. A Janete também já chegou, tá? Doutora Cláudia Borges, tá? Doutora Cláudia, tá aberta a solicitação aí, tá? Pode entrar já, tá? Doutora Cláudia Borges, convidar. Convidei, viu, doutora? Boa noite. Oi. Oi, doutora. Tá me ouvindo? Estou ouvindo bem. Como você está me ouvindo? Tô ouvindo. Boa noite. Boa noite. Seja bem-vinda, doutora, tá? Sinta-se à vontade na nossa live, tá? O Marcinho já está recebendo aí, falando para compartilhar a live, tá? Doutora, muito bem-vinda. Hoje nós vamos tratar desse assunto, né? Que é a depressão, a doença do século. E outro dia nós falamos aqui, mas a gente não tinha conhecimento de causa. Eu conheço de estar com algumas pessoas, conviver com algumas pessoas, mas eu não tenho uma formação, né, para isso, para tratar. Então, o pessoal que está aqui hoje, alguns vão fazer pergunta para a senhora, né? Boa noite, Ana Cris, né? Sejam todos bem-vindos. Então, doutora, veja bem, se apresente aí para o pessoal, fala a formação da senhora, há quanto tempo que atua na área, qual é a especialidade, para o pessoal entender a senhora. Tá bom. Olha, gente, eu sou do Rio de Janeiro, sou psicóloga clínica. Eu não sei se vocês estão me ouvindo e tá fazendo um ruído aqui no meu ouvido, mas eu sou psicóloga clínica, trabalho há quase 30 anos, né, como psicóloga clínica e, enfim, eu estou aqui para o que vocês precisarem, o que vocês quiserem perguntar sobre depressão, que é, como eu coloquei, né, a doença do século, é uma das coisas que mais tem levado as pessoas aos consultórios, tanto depressão quanto ansiedade tóxica, né? Porque a ansiedade todo mundo tem, é uma coisa normal, faz parte do processo natural do ser humano, que é o que prepara você para luta e fuga, né? Porque quando você tem alguma situação, ou você tem que lutar, né? Assim, fazer alguma coisa para sair daquilo, enfim. Ou fugir, né? Tem determinadas situações em que você precisa fugir. E por causa disso, o ser humano tem essa capacidade, né? O cérebro manda certos hormônios, e aí você se prepara para lutar e fugir, né? Isso é ansiedade. E a depressão é a ausência, né, dessa energia que faz com que a pessoa fique fadigada, né, fique extremamente cansada e perca a libido, né, que é o prazer sexual, o desejo de procurar o outro, porque uma das coisas que mais fica prejudicada na depressão é justamente o desejo, né, o desejo, e daí vem a falta do desejo da vida, né, que leva à morte em muitos casos, né?
Enfim, acho que eu já introduzi. Sim. Agora, quem quiser me perguntar qualquer coisa, acho que vai ficar mais fácil. Doutora, eu vou fazer a primeira pergunta. Tá Na bom, Denis? adolescência, qual é o primeiro vestígio que o adolescente está começando a entrar em depressão? Olha, a depressão ela é caracterizada tanto na adolescência, como na idade adulta, como no idoso, pela ausência do prazer. Ausência Certo. do prazer. Então, as coisas não vão mais dar aquele prazer. Então, por exemplo, se uma pessoa gostava de ir para a praia, ela pode até ir, mas ela vai sem prazer. Ela Entendi. gostava de ir na casa de um determinado amigo, ela pode continuar indo, mas o prazer é que está faltando. E sem o prazer, a pessoa vai cada vez mais pensando: para que eu sair para ir à praia se não tenho prazer com isso? Para que ir na casa do meu amigo jogar se isso não está me dando prazer? Então, a primeira coisa que a pessoa começa a perceber, se tiver assim, olhar atento, é que aquele adolescente ele vai começando a deixar de fazer as coisas porque ele perdeu o prazer. Entendi. Doutora, o Manuel B3 falou que, assim, que tem impressão que a depressão é um problema eterno. Como É, começar um tratamento? eu ia falar, eu ia falar, não, que, enfim, eu sempre deparo com isso, é isso que eu queria dizer, que eu me deparo com essa questão. Cláudia, eu nunca vou ficar bom disso, né? É sempre uma questão. E o mais interessante disso tudo é que com um tratamento certo, todo mundo é 100% de aproveitamento, desde que faça o tratamento certo. Agora, a depressão, ela tem níveis. E aí você tem que ser diagnosticado. Esses níveis é que vão dar o tratamento certo. Porque tem nível que precisa de remédio para poder você ter força para poder fazer o tratamento. Porque se você não tiver força, energia para você buscar o tratamento não vai te descobrir em casa. Então, muitas das vezes, o início do tratamento se dá pelo remédio, porque sem o remédio, a pessoa não tem força para buscar um tratamento terapêutico. E muitas das vezes, a pessoa pega, toma esse remédio e sai da crise, né? Como ela Sim. saiu da crise, ela volta a ter uma vida funcional, né? E aí o que acontece? Ela diz assim: ah, tô bem, não preciso mais buscar nada, tratamento nenhum. E aí faz o desmame, quer dizer, deixa de tomar o remédio à vontade dela. Não foi nem o médico que tirou. À vontade dela. Ela não está mais sentindo nada. Ela diz: ah, esse remédio já fez efeito, muito bom esse remédio, mas eu vou parar de tomar. E aí, muitas das vezes, a pessoa até tem um problema bem sério em função, pode ser uma ansiedade tóxica, pode ser qualquer coisa. Mas, enfim, o que acontece é que esse remédio, ele existe para fazer você ter força para fazer a terapia, ter força para fazer um exercício, para você ir caminhar, para você ir para uma academia, para você fazer uma meditação. Esse remédio é só para dar um up, para você ter energia de procurar fazer o que é necessário, porque às vezes, em vários casos, essa energia é tão baixa que a pessoa não consegue buscar a terapia, buscar o tratamento, né? Então fica só no remédio. E não tem Entendi. como. Tem depressão que não precisa de remédio, precisa de terapia, precisa reeducar o cérebro, precisa de muita coisa, mas remédio não. Agora, tem depressão que precisa do remédio para dar esse up, mas precisa da terapia. Por quê? A depressão ela é uma consequência. Então vamos buscar as causas, porque se as causas estão lá, novamente novas depressões. Então, assim, é, é um tratamento, e é um tratamento que tem que ser diagnosticado, tem que ser um tratamento bem feito. Não é uma coisa qualquer. Depressão não é uma coisa qualquer. Geralmente, ela precisa de uma
um trabalho terapêutico e um trabalho médico, às vezes interligado, né? Então, às vezes até o psiquiatra entra em contato com o psicólogo entra em contato para poder adequar bem o tratamento, né? Agora, todo mundo tem acesso à terapia? Infelizmente, nem todo mundo, né? Não. Então, hoje, nós que somos assim da área da saúde mental, estamos assim com essa preocupação de fazer live, sabe? De mostrar para as pessoas algumas coisas, porque nem todo mundo vai conseguir terapia e muita gente também não vai conseguir nem o remédio, né? Então, essa preocupação do pessoal da saúde mental, nesse momento, principalmente da pandemia, de uma coisa que deu uma derrubada, né, em quase todo mundo. Então, nós estamos usando o recurso da internet. Né? Sim. Então, se você perceber, Denis, surgiram muitos Instagrams, né? TikTok, Facebook, com Sim. indicação de maratonas de 4 dias, online, de graça. Isso não foi à toa. Isso é porque a gente sabe que a gente tem uma responsabilidade, né, humanitária muito grande e que, infelizmente, nos consultórios, nos hospitais, a gente não vai conseguir dar conta. Com certeza. Então, doutora, o Ailton Garcia, ele Denis, perguntou eu não estou se... te ouvindo. Tá me ouvindo? Denis, eu não estou te ouvindo. Não tá me ouvindo? Ih, agora ferrou. Eu acho que a senhora vai ter que sair e voltar de novo. Escreve para ela aí, gente, que ela vai ter que sair e entrar de novo então, porque ela não tá me ouvindo. Talvez é o foninho que não deixa me ouvir. Eu vou... Tá? Coloca para ela aí, gente. Pequenininho, me auxilia, por favor. Tá? Aí o Marcinho coloca para você. Sai e volta novamente. Deixa eu derrubar ela aqui. Denis, eu não estava te ouvindo. Você está me ouvindo? Agora eu tô ouvindo. Tá me ouvindo? Agora estou, mas eu fiquei um tempão sem te ouvir. Você perguntou o Porque, quê? Por favor. porque às vezes o TikTok dá umas bugadinhas, né? Às vezes o Então fone de, tá. às vezes o fone de Ih, já ouvido, deu. às vezes a conexão, ou às vezes o que a gente faz? Quando dá uma bugadinha, sai e volta novamente, entendeu? Que eu te aceito novamente, tá? Então Entendi, assim, entendi. o Ah, Ailton Garcia, ele perguntou, ele fez uma pergunta se tristeza já é vestígio de depressão. não. Tristeza é tristeza, depressão é depressão. A tristeza, geralmente, ela tem um motivo no dia a dia, alguma coisa acontece e ela tem um período, né? Sim, Então, assim, você fica triste porque seu cachorro morreu. sim, Seu cachorro morreu. Então, você fica triste. Tem um motivo. Seu cachorro morreu, entendeu? E, sim. geralmente, essa tristeza, ela tem um tempo determinado e ela tem um motivo. E a gente começa a ficar um pouco mais preocupado com a possibilidade dessa tristeza virar depressão a partir de 15 a 20 dias. Entendi. Tá me ouvindo? Tô ouvindo, tô ouvindo sim, Então tá bom, tá? tá bom. 15 a É, 20 dias, naquele estado de não querer fazer nada, a gente já começa a ficar de olho, porque pode realmente ter detonado um gatilho, né? E entendi. aí a gente tem que ficar de olho mesmo, tem que observar. Tem que aprender a observar os sentimentos, as emoções, para Sim, poder sacar o que está acontecendo com a gente. entendi. Doutora, e assim, existe um período para tratamento de quanto tempo, como que funciona, ou cada paciente é um diferente do outro? Cada paciente é um diferente do outro, mas usando a técnica certa, a gente pode, conhecendo o paciente, na hora que ele chega, em 4, 5 sessões, a gente pode determinar mais ou menos o tempo que vai levar o tratamento. Entendi. Então quer dizer que
Na depressão, então, quer dizer que existem remédios para auxiliar na depressão. Não é só um tratamento psicológico, não. Realmente tem receituário de remédio também, então. Tem muitos, aliás, tem muitos. Tem remédio pra caramba. O que acontece é que, assim, por que tem remédio, né? Primeiro, porque tem depressão que é muito séria mesmo. Eu já conheci uma pessoa deprimida que não conseguia fazer xixi sozinha, então teve que usar sonda. É uma depressão hospitalar. A pessoa fica internada na UTI. É uma depressão. Mas essa é mais rara. Normalmente, a depressão é isso que a gente conhece mesmo, entendeu? Falta de prazer, falta de energia, né? A gente começa a ter um pensamento de que nada vai tirar a gente daquele buraco, porque a depressão, o nome já diz, né? É uma depressão, entendeu? Então, assim, é um buraco. E aquele buraco, quando a pessoa está no auge da depressão, geralmente ela olha e vê que é um buraco, não vê o fundo e olha para os lados e não vê onde se agarrar, né? Além de tudo, é um buraco liso, que não tem chance de agarrar num galhozinho de árvore e tal. Então, assim, ela vai fundo, vai, entendeu? Essa é a depressão. A tristeza, não. A tristeza você tá triste, né? E é um sentimento, é uma coisa normal, porque a gente é ser humano, e não só ser humano, qualquer ser vivo pode ter tristeza, né? Estão ainda estudando as das árvores, mas dos animais já foi descoberto. Então, a tristeza é uma coisa que você acaba, chora, né? Lamenta, conversa com um colega, chora mais um pouco, vê televisão. Você busca coisas para aplacar a sua tristeza, para acabar com a sua tristeza, porque você não está num poço sem ter onde agarrar. Você está triste, que é um sentimento que você conhece, porque você não vai ser triste pela primeira vez, porque não existe isso, né? Todo mundo já foi triste em algum momento na infância, então é um sentimento que a gente conhece. Não dá desespero. Oi, tudo bem? Não dá desespero, entendeu? É um sentimento que a gente conhece. Então não dá esse desespero, dá tristeza. Mas a depressão é um sentimento que a gente não conhece. A não ser que seja um deprimido crônico. Aí, desde cedo, já lida com a depressão, já tem até um remedinho na gaveta guardado, né? Aí já é outra história. Doutora, a Micheline Cavalcante, que é minha cunhada, ela está perguntando como que é a depressão pós-parto. E, nossa, essa é muito séria, muito séria. Mas a boa notícia é que se ela estiver grávida e começar a perceber que ela começa Bom, o pós pode ser só mesmo depois. Mas como eu já peguei vários casos assim, geralmente quando a pessoa se conhece, ela começa a perceber que ela está desenvolvendo certos pensamentos persecutórios, pensamentos negativos a respeito do que pode acontecer com ela, do futuro, e ela começa a perceber umas palpitações, às vezes ela começa a ouvir o próprio coração de forma incômoda, quer dizer, o coração sempre esteve lá, ele sempre bateu, mas ela começa a ouvir o próprio coração, ela começa a achar que está ouvindo o pulsar, o movimento do sangue no corpo, enfim, tem várias manifestações. Mas, enfim, depois do parto, quando acontece de alguém detectar isso, é afastar a criança por um período, né? Porque ela pode ter dificuldade com aquele ser por uma não aceitação inconsciente. Então, assim, tem um período também, a depressão pós-parto não vai durar para sempre, então você não precisa se desesperar de, nossa, ela vai recusar a criança a vida toda. Não, tem um período, né? E geralmente tem que ter acompanhamento psicológico, às vezes até médico mesmo. Mas é uma coisa muito séria e a pessoa tem que ficar muito de olho, porque eu conheço 3 casos de mulheres que foram ao mercado e deram a criança e até hoje não acharam a criança. É uma coisa muito séria.
Mas com atendimento, com psicólogo, com terapia, com conhecimento de quem é você e com apoio, tem que ter apoio, né? Nessa hora tem que ter a mãe, tem que ter a sogra, tem que ter o marido, tem que ter alguém, um amigo, alguém tem que ser o braço forte aí para ajudar essa pessoa, porque sozinha dificilmente ela vai conseguir ficar ela e a criança saudável. Um desses vai ser prejudicado. É triste. Então, doutora, quer dizer que a família ela é fundamental na recuperação do paciente? Fundamental. Fundamental. E no caso, doutora, boa noite. Bom você falar isso, Denis. Oi, tudo bom? Tudo bem. É um prazer tê-la conosco, é uma honra. Boa noite a todos. Prazer. No caso, que eu queria fazer só um comentário, minha irmã até colocou aí, que ela teve a depressão pós-parto, só que assim, ela amava, ela sentia amor pelo filho, mas ela não tinha ânimo, coragem de se levantar para cuidar dele. Era o total desânimo, ela só ficava deitada, mal tinha coragem de ir ao banheiro. Meu cunhado, que na realidade cuidou desse período que ela esteve, né, nesse momento de depressão. Exatamente isso, ela teve desânimo, né, que é a falta de energia, né, que é a crença de que, inclusive, eu não sei, mas geralmente as pessoas me relatam que, inclusive, pensam que, mesmo com todo o amor do mundo, que ela pode causar um mal a essa criança. Então, existe uma fantasia, um pensamento persecutório de que ela pode causar mal a essa criança. Ou eu vou pegar a criança e eu amo meu filho, mas ele pode cair, bater a cabeça, morrer. Ele pode estar deitado e aí a coberta afogar ele, sufocar ele. Eu não posso dar banho nele. Sabe por quê? Porque ele pode escorregar. E aí ele vai morrer afogado, entendeu? E aí já começa a imaginar o que vai acontecer. A família toda vai dizer que eu não presto, que eu sou uma péssima mãe, o meu marido vai me abandonar. Enfim, é uma tragédia em cima da outra. É muito triste. Mas tem cura e tem período. Tem período. Se afastar a criança, por exemplo, na casa da sogra e tal, e der atenção para essa pessoa, é bem mais saudável. Porque o sofrimento da pessoa é menor. Sim. Uma pergunta: todos nós nascemos com a predisposição para desenvolver a depressão ou somente algumas pessoas? Não. O que acontece é o seguinte: a depressão, ela é, como o nome já está dizendo, né? É a depressão, inclusive, no cérebro, entendeu? De substâncias que são importantes. Então, por exemplo, tem pessoas que realmente têm predisposição. O pessoal diz que é predisposição genética, né? A depressão. Tem pessoas, sim. Só que, para que essa predisposição genética aconteça, a pessoa tem que ter gatilho. Então, o gatilho vai do cultural, vai do histórico, né? Vai do meio ambiente, vai da situação. Agora, tem pessoas, sim. Tem estudos muito sérios, médicos, sobre isso, né? A depressão como tendo um componente genético grande, mas que não necessariamente vai causar a depressão. Porque para que haja a depressão tem que ter esse conjunto para poder suprimir, né, a dopamina, né, a noradrenalina, a serotonina, tem que suprimir isso dentro do cérebro para que haja depressão. Entendi. Inclusive, um médico, até um psiquiatra que falou que existem pessoas que têm a predisposição, só que morre e nunca desenvolveu. Nunca tem. Que tem sido essa questão do gatilho que você falou. É o gatilho, é o gatilho. E a outra coisa é que, assim, existe uma coisa que eu costumo dizer para as pessoas, falo para os meus pacientes, se eles estiverem aí, eles vão até rir, porque eu vivo falando isso, é que uma das coisas que combate muito a depressão, evita que você tenha depressão, é a resiliência. Uma coisa que a gente não foi treinado para ter. Resiliência. E a resiliência, ela é fundamental.
Empatia, resiliência, né? Empatia também é fundamental. Afetos verdadeiros, né? Afetos verdadeiros, porque eu costumo dizer que estar perto não é fazer parte. Então, fazer parte é muito importante, né? Não se sentir sozinho é muito importante. Então, assim, nesse período da pandemia, muitas dessas coisas ficaram faltando. Verdade. Entendeu? Daí a depressão ter aumentado, principalmente entre os idosos. Embora as pessoas falem mais da depressão dos jovens, porque é mais visível, mas a depressão dos idosos levou muito ao suicídio. Ainda está sendo estudado, porque ainda não tem um estudo fechado, que a gente ainda está na pandemia. Oi, pode falar. Desculpa. Só lhe atrapalhando, né? Desculpa. Não, imagina, é um prazer. Os jovens, eu acredito que pelo processo de transição da adolescência para o adulto, eles enfrentam muitos conflitos. Eu acredito que daí surgem alguns que são desenvolvidos a depressão. E já os idosos, que eu observo, é que tinham uma vida ativa, bem ativa, e de repente aposentou, parou, e assim, aí começa aquele desânimo, não tem mais objetivo, não tem mais meta, e assim, e nesse período de pandemia, o que para alguns que já estavam nesse período que não tinham depressão, mas tinham uma rotina de visita de familiares, né, os netos, enfim, que muda muito, né, a rotina deles e faz muito bem. Nesse momento quebrou-se esse elo porque não poderia ter visitas e com isso eles se sentiam só. Com isso, acho que aí disparou o gatilho de muitos em relação à depressão, não é isso? Com certeza, exatamente isso. Por quê? Porque quando você tem o contato com o outro, você gera tudo aquilo que é antidepressivo, né? Você gera todas aquelas substâncias que o cérebro precisa para não cair na depressão, né? Então, tem a noradrenalina, tem a ocitocina, tem a serotonina, né? Tem a dopamina. Então, assim, o contato com o outro gera esse tipo de coisa. Já a ausência do contato com o outro gerou a carência de tudo isso. E aí, quando você tem a carência dessas substâncias, você, então, cai numa espécie de uma, sei lá, falta de energia, falta de vontade de viver, enfim. E mais a rotina, né? A rotina, no caso do idoso e da criança, ela é fundamental. E isso foi quebrado, né? Então, sem a rotina, as pessoas ficaram sem estímulo, sem porquê, né? Para que eu vou acordar agora? Vou ficar de pijama? No início, acho que todo mundo, né, curtiu ficar de pijama. De pijama pela casa às 3 horas da tarde. Então, acho que teve uma condiçãozinha assim. Mas à medida que aquilo virou, sabe, não tem futuro, não se sabe quando acaba, foi dando desespero que as pessoas hoje já estão até pedindo de volta a rotina. E olha que a coisa mais, sei lá, mais amaldiçoada que eu vi, todo mundo falando: eu detesto rotina. Porque casal que tem rotina acaba. Porque família que está na rotina morre. Porque... Entendeu? Todo mundo só falava mal da rotina. Agora está todo mundo assim: eu quero uma rotina, entendeu? Eu quero acordar, eu quero sair, eu quero me vestir, eu quero trabalhar. Então, no início, foi meio assim, entendeu? 3 horas da tarde de pijama, uau, sou tão feliz e tal. Sempre sonhei em fazer isso e tal. Passaram assim uns 4 meses, 5 meses, as pessoas estavam desesperadas. O meu consultório é online. Eu estava atendendo, inclusive, como eu falei, né? É preocupação social, a gente tem que ter essa questão humanitária. Então, eu atendia listas e listas do Brasil inteiro. Então, atendi gente de Manaus na época da falta do oxigênio, né? Atendi os médicos, enfim. Então, o que eu percebia muito isso. No início, no primeiro mês, sabe? Embora a coisa fosse muito séria e muito nova e ninguém soubesse como lidar, não tinha tanta procura. Estava normal, eu estava com meus pacientes e tal. Mas, assim, 3º mês, 4º mês, bateu desespero em todo mundo começou a fazer lista.
atendia 100 pessoas, entendeu? Era uma coisa assim louca. Mas é isso, a pessoa precisa de rotina, né? E nós ficamos sem a rotina. A gente precisa do afeto, a gente precisa do olhar. Só de olhar uma pessoa que a gente gosta já gera na gente, no nosso cérebro, ocitocina, sabe? Que é uma coisa maravilhosa, que é uma coisa que meio que protege você, dá uma sensação de que você é a pessoa mais bonita, a pessoa mais legal, a pessoa, sabe? É uma sensação de prazer, mas não é um prazer de libido, não é um prazer sexual, não é esse tipo de prazer. É um prazer, assim, mãe e filho, sabe? É uma coisa assim mais de acolhimento. A ocitocina é acolhimento, é a felicidade do acolhimento, sabe? É uma coisa mais profunda. E em relação, só mais um comentário que a gente observa, principalmente nos idosos, que tem algumas doenças que são apresentadas que começam com a depressão, né? Alguns tipos de demências, né, que vêm com a idade. Então, ela vem também, o início a gente percebe com a depressão e depois, quando se vai investigar, que ele já tem avançado, já tem se transformado em uma, vamos dizer, transformado ou tem já chegado numa situação bem mais complicada de demências, né? Como É, Parkinson, Alzheimer e tantas outras doenças de demências, né? Que tem. bom, eu sou psicóloga, eu acho que isso aí é uma parte médica, eu vou me meter porque eu sou enxerida, tá? Mas assim, o Parkinson, eu acredito que assim, não foi provada ainda a ligação com a Sim, depressão. Pessoas muito alegres, muito felizes podem ter Parkinson, porque é um mal, sim. né? É mal de Parkinson, não tem nada a ver com depressão. O outro que você falou foi qual? Alzheimer. A Alzheimer, né? Alzheimer também não, sabe? É mal de Alzheimer, né? Então, assim, Sim. são coisas Então, diferentes, assim. uma coisa não está ligada à Agora, outra, né? agora, aquilo que você falou no início, sim, tá? Sim, A entendi. demência, mas não o Sim, mal de Alzheimer, nem o mal de Parkinson, sim, mas a demência, sim. Por quê? Eu nem entendi. uso o termo demência, mas, enfim, a falta de memória, né? O esquecimento, essa coisa assim. Por quê? Porque essas substâncias que fazem com que a pessoa não queira levantar da cama, né? A ausência dessas substâncias que eu falei, que faz com que a pessoa fique prostrada, não veja futuro, não tenha esperança, só pense coisas negativas, tenha medo, começa a ter medo de sair na rua porque acha que vai vir um carro e vai matar, começa a se sentir culpada porque as pessoas, ela sabe que as pessoas esperam uma atitude dela diferente, enfim, vem um conjunto de coisas que realmente vão prejudicando muito essa pessoa no contato social. E aí a pessoa vai se isolando, já perdeu o prazer, né? Que é a depressão, a ausência de prazer e a falta de energia. Então ela já não tem mais mesmo prazer, tá com energia baixa, não quer sair. E aí começa, no início não quer sair para encontrar os filhos ou alguém, tipo, sei lá, pai, mãe, namorado, enfim. Não quer sair e fica em casa. Aí daqui a pouco já não está mais saindo da cama, daqui a pouco não está mais também tomando banho, porque não vai encontrar ninguém, né? Ninguém vai sentir o fedor, então tá tudo certo. E aí vai levando, vai ficando cada vez mais isolado, né? E a falta do estímulo do outro vai causando um embotamento mental nesta pessoa. Porque a gente elabora as coisas através das sensações, dos pensamentos, das emoções e da ação. À medida que você não age, você já está embotando a sua memória. E aí seria só a Entendi. questão de tempo. Mas geralmente a pessoa vai tomar remédio, o remédio ajuda, a pessoa vai lá, procura um atendimento e dá tudo certo. Joia. Obrigada aí pelos esclarecimentos, estão sendo muito importantes, né? Porque como a gente não escuta uma coisa ali, lê outra ali, acolá, enfim,
não entende, né? E assim, eu acho que esses esclarecimentos estão sendo assim fundamental para até entender melhor, né, esse processo que muita gente está enfrentando hoje, né? Nesse momento Verdade, difícil, eu acho que a família é primordial neste primordial. momento. Primordial. Mas agora, existe a família que é uma família de afeto e existe a família tóxica. Então, a primeira coisa que tem que determinar é se você está numa família saudável, que quer o seu bem, ou se você está numa família tóxica. Porque se você estiver numa família tóxica, se afasta dessa família. Porque a família tóxica faz mal demais ao ser humano. Doutora, às vezes assim a gente vê algumas pessoas que estão com depressão e a família acusa que aquela pessoa está com preguiça, que não quer trabalhar, não quer sair dali, é preguiça, porque não tem ânimo nenhum e acusa que é preguiçoso, né? Então assim, o que que a senhora pode falar para essa família que às vezes alguém está começando com esses sintomas e não tinha isso? O que que a senhora pode falar para alguém da família que está vendo um filho, um neto, um avô, alguém que está começando a deitar, dormir bastante, ficar muito tempo no quarto? O que a senhora pode falar como psicóloga? Como psicóloga, o que acontece é o seguinte: as pessoas, elas da família, né, que não tóxica, uma família boa, cheia de afeto, ela quer ajudar, né? Ela quer ajudar. Só que para ajudar tem que saber como ajudar, né? Então, como ajudar essa pessoa? Primeiro, acolhendo, né? Não julgando, escutando, não tentando resolver a vida dessa pessoa, né? Porque a tendência, por você amar muito, se a pessoa está deprimida e fala um problema, você tenta resolver o problema dessa pessoa. Não é para resolver o problema dessa pessoa. É para ouvir, só ouvir. Acolher, ouvir e não julgar. Sabe por que não julgar? Porque a depressão já vai fazer a pessoa ter uma autocrítica absurda. Ela já se sente um lixo, entendeu? Ela já se sente um nada. Ela já acha que a vida não presta. Ela já acha que ela não presta para a vida. Ela já pensa em não se matar, né? Não necessariamente, mas que ela não merece viver. Às vezes as pessoas não falam, eu tenho vontade de me matar, mas ela diz, eu não mereço viver, né? Como se fosse um pensamento mágico de deitar e não acordar, né? Né? Então, assim, as pessoas que estão nessa situação, elas já estão num nível de autocrítica lá em cima. Ninguém precisa criticar essa pessoa. Então, carinho, né? Carinho. Chegar perto, fazer carinho, né? Falar coisas carinhosas, falar coisas bonitas, né? Ajudar essa pessoa sem pedir, sem perguntar, você quer ajuda? Porque a autocrítica dessa pessoa é tão grande que ela vai achar que ela não merece ajuda, por isso ela não vai pedir sua ajuda, porque ela acha que não merece ajuda, porque ele é o cocô do cavalo do bandido, entendeu? Não merece nada. E aí ele não vai pedir. Então, é pessoa que é da família que quer ajudar, ajuda sem a pessoa pedir, sabe? Então, essa pessoa, ela tem dificuldade para fazer as coisas básicas dentro de casa. Às vezes fazer umas compras, né? Varrer, lavar uma louça, até tomar banho, né? Escolher uma roupa para botar. E isso, a pessoa vai lá e diz, vim aqui, vamos botar uma roupa. Vim aqui, vamos tomar banho. Olha, hoje eu vou esfregar suas costas. Assim, sem esperar que a pessoa pergunte a você, você pode me ajudar a ir ao mercado? Ela não vai falar isso, né? Se ela falar isso, ela está melhor do que a gente pensava. Mas assim, ela não, ela vai ficar naquele ambiente, entendeu? Se tiver sujo, vai ficar sujo. Se tiver, porque a pessoa acha que não merece nada de bom dessa vida, sabe? É só buraco mesmo, só ladeira abaixo, só indo embora. E isso acontece. E a outra coisa é a gente costuma dizer que é esperançar, né? Muita gente acha engraçado esse termo, mas é esperançar. Então, dar esperança, né? Falar sobre o futuro com essa pessoa em coisas legais, né?
poxa, sei lá, daqui a um ano estaremos na Bahia, curtindo aquela praia maravilhosa. Eu sei que a pessoa não está com ânimo nenhum de nem tomar banho às vezes, mas você já está contando com ele na Bahia. Então você já está dando esperança. Existe futuro, existe dia seguinte, né? A outra coisa, bom, eu já falei, esperançar, né? Que é dar esperança, ajudar, acolher, ajudar no sentido de ajudar mesmo, né? Fisicamente lá. Se tiver que lavar uma louça, lavar uma louça. Se tiver que, enfim. Varrer, fazer compras, companhia para ir ao médico também. Companhia para ir ao médico. Ele não vai te pedir, mas aí você vai oferecer, né? Você vai dizer, olha, eu consegui aqui um médico muito legal, super legal, tratou fulana de tal, entendeu? E aí você conta a história, né? Tratou fulana de tal, ela tá super bem, tá viajando, não sei o que nem a gente vai fazer daqui a um tempo, que isso vai ficar bom, entendeu? E a outra coisa, aí é um tratamento mesmo, aí é uma coisa do próprio tratamento. Eu sempre explico para as pessoas que, assim, o cérebro, a gente engana. É incrível falar isso, né? Poucas pessoas já ouviram falar isso. Vocês já ouviram falar nisso? Que o cérebro a gente engana? Isso mesmo, a gente engana o cérebro. Então, como é que a gente engana o cérebro? A gente cria uma situação que, de alguma coisa, como se não tivesse acontecendo. Então, por exemplo, isso já é o tratamento, já é do consultório mesmo, é uma coisa que eu trabalho no consultório. Por exemplo, a pessoa está desanimada, eu falei, né? Falta de ânimo, falta de energia, né? E as sensações de dor exacerbadas, né? Aquela coisa toda. Você fala para ele assim, para o paciente, né? Para a pessoa que tá com você. Escreve, faz um caderninho e você escreve 3 coisas que você está observando aqui nesse ambiente e que você gosta. Aí a pessoa não está gostando de nada, né? Porque ela está deprimida, não gosta de nada. Mas você insiste, entendeu? Você diz, vamos, olha em volta, sabe? Olha para cima, olha para baixo. E aí a pessoa escolhe assim, umas 3 coisas do ambiente, escreve, entendeu? E aí ela diz assim, vou escolher aqui o chão. Eu gosto do chão. Aí você fala assim, e o teto? Você não gosta? O pessoal olha, pode dizer que gosta, mas já olhou para cima. E o que mais? Você gosta de flores? De repente tem flor no consultório, aí, entendeu? Então, assim, a gente faz isso. Vocês podem fazer em casa também. Por quê? Porque isso é uma técnica, né? É uma técnica de enganar o cérebro. A gente vai enganando o cérebro. Depois que fez isso, de escrever 3 coisas que a pessoa gostava muito no ambiente, a pessoa, quer dizer, eu, né, no caso, sou psicóloga, eu falo isso para os meus pacientes, eu estou passando a técnica, quem quiser, né, fazer. Vai pegar aquilo que escreveu, porque era coisa que ela gostava. Quer dizer, podia não gostar muito, mas era o que eu pedi e ela escreveu. Aí vamos dizer que fosse, sei lá, flor, uma vela aromática, sei lá. E aí ela escreveu. E aí eu digo assim, que legal, você escreveu 3 coisas muito legais, muito bonitas, muito boas. E você vai fazer o seguinte, não é bom? Flor não é bom? Meio desanimado, né? Mas botou lá. Vela aromática, nossa, vela aromática é maravilhoso, né? Tem um cheiro maravilhoso. Você gosta desse cheiro? Não tô sentindo muito, não. Mas botou a vela aromática. Aí, sei lá, um ventilador de teto que seja em formato de coração, de flor, qualquer coisa. Enfim, ele escreveu. Aí você pega e diz assim, agora nós vamos fazer o seguinte, você vai ler essas coisas que você escreveu e você vai fazer assim um semi-sorriso de Mona Lisa. A pessoa não quer sorrir. Lógico que não quer sorrir, ela está com depressão. Mas aí ela faz um semi-sorriso. E aí já melhorou. Por quê? Só esse semi-sorriso, esse sorriso que não é nem gargalhada, semi-sorriso, entendeu? Porque o máximo que a pessoa consegue dar é esse semi-sorriso, já está jogando várias substâncias necessárias para sair desse buraco. Entendeu?
semi-sorriso. Não precisa nem ser gargalhado. Gargalhado seria o ideal, né? Se tivesse assim um programa que ele gargalhasse pelo menos umas 3, 4 vezes por dia. Nossa, ia ficar melhor ainda. Mas, enfim, ele está deprimido, não vai procurar programa de rir também. De repente, se você colocar, vai sair, vai botar no quarto e tal. Enfim, aí, semi-sorriso. Semi-sorriso, semi-sorriso. Aí, depois, ele leu. Agora, nós vamos acrescentar uma outra técnica. Você vai sorrir do jeito que você está sorrindo e você vai pensar uma coisa bem legal, bem gostosa, bem animada, e você vai passar essa energia dessa coisa maravilhosa que você pensou para mim através do olhar. Já houve a interação do olhar. Só isso também já está mexendo em vários hormônios, várias coisas que a gente precisa lá para o cérebro. E o cérebro, ele foi enganado. Por quê? Não mandou as substâncias? Ele foi enganado. As substâncias foram produzidas, né? E aí o que acontece? Você vai fazer uma vez só? Lógico que não. Você vai fazer isso, eu estou ensinando você no consultório, mas a pessoa que mora com você, ou você mesmo vai fazer, enfim, vai fazer isso várias vezes. E aí vai ter um momento que o cérebro vai acreditar que você não está doente. Entendeu? Porque você está caído, está assim, destruído, sem energia, querendo ficar na cama e não ver ninguém, porque o cérebro está acreditando que você está doente. E como você está doente, ele está isolando você. Porque o corpo está funcionando como se aquilo fosse uma doença infecto-contagiosa. Entendeu? E aí, por uma questão da espécie, da preservação da espécie, as pessoas se isolam. Porque o corpo, entendeu? Está passando essa ideia para o cérebro, e o cérebro está comprando a ideia de que você está doente com uma doença infecto-contagiosa. Então, você precisa se isolar, você não pode ver ninguém, você perdeu o apetite, né? Enfim, geralmente é isso. Agora, tem a outra tendência que também é você não perder o apetite e ficar comendo, porque, na verdade, você não está sentindo gosto de nada, mas você, por uma questão de falta do que fazer, ansiedade, enfim, várias coisas, você está comendo para se distrair, não sei. Então, também tem o deprimido que fica gordo, mas é mais raro. O mais encontrado é a pessoa emagrecer com a depressão. No início aqui eu falei sobre a questão dos adolescentes e idosos, mas a gente sabe que na realidade todo mundo, independente de idade, né, acredito eu, ela está sujeita a desenvolver, não sei se é desenvolver ou, né, ter esse problema que é sério, que precisa ter um acompanhamento, né, uma orientação de um profissional. E que não tem que ser cuidado em casa, como o Denis falou no início. Tem gente que acha que é frescura, e não dá tanto atenção e importância àquela situação. Que muitas vezes a gente observa que ela vem, como toda doença, né? Ela desenvolve, vem a situação, vai piorando e chega numa situação muito difícil, né? Muito difícil. Agora, essa questão da pessoa dizer frescura, não sei o quê, isso é um desserviço para essa pessoa. Quero deixar bem claro aqui, que é escutar, acolher, ser afetivo, falar sobre coisas, esperançar, né? Falar sobre coisas boas que levem a sonhar, né? E, enfim, ouvir música também é muito bom como técnica para sair da depressão. Ouvir música e cantar a música, né? Sabe aqueles discos de antigamente que tinham a letra atrás, né? As pessoas cantavam, né? Tocava a música e a gente ia lendo a letra atrás. Não sei se vocês... do vinil, isso. Então, no consultório eu tenho algumas e tal. Mas, enfim, a pessoa canta, ouve a música e canta. Oi? Pode falar. Ele é da época dele, que eu sou mais nova. Entendeu? Aí não é da minha época, não. Mas tá aí para quem quiser conhecer. É só conhecer. Mas, enfim.
Eu só conheci. Mas, assim, tem a música, né? Que tá lá no disco, cantando, né? E você vai lendo. Só isso já ajuda muito, sabe? Ajuda demais. E se a pessoa já tiver no tratamento, fazendo isso com uma certa constância, vai até poder balançar um pouco o corpo, o que ajuda muito mais, que eu brinco que vamos agora ser o boneco do posto, né? O boneco do posto. Boneco do posto, vocês sabem o que é, né? É aquele que balança para frente. Conhece o boneco do posto? Não, Boneco do posto. Isso, aí ele balança. Só que, assim, a gente geralmente faz isso, entendeu? Pode ser com o sorriso também. A gente faz o sorriso e o boneco do posto, junto. E aí vai crescendo. Todas essas técnicas são para enganar o cérebro e mostrar para o cérebro que você não está doente. Sabe por quê? Porque doente não dança, doente não canta, doente não ri. Porque o cérebro ele tem que acreditar que você não está doente. Porque se o cérebro estiver acreditando que você está doente, que é o que acontece com a depressão, você vai cada vez ficar mais doente, porque você se isola, você não quer comer, você não quer tomar banho, a energia vai cada vez ficar mais baixa, né? E as outras pessoas, elas precisam também ter esse entendimento, porque, por exemplo, você dizer para o outro, entender que o outro, ele não é aquilo que você está vendo. Aquilo ali é um estado de depressão que ele está. Por isso que ele está assim, entendeu? Aquela pessoa que você está vendo não é o Denis, entendeu? Aquela pessoa que você está vendo é o Denis com um estado de depressão, sabe? Porque senão as pessoas começam a ter raiva, começam a cobrar, começam a culpar, e isso a pessoa deprimida já está fazendo, porque aí a autocrítica, as pessoas já estão se sentindo muito mal, muito, entendeu? Sem valor, e aí, enfim, está prejudicando em vez de ajudando, entendeu? Então, o que pode ajudar, eu acho que eu já falei, são essas coisas, né? E o que mais? Em relação ao canto e à dança, eu acho que isso mexe muito com, né, eu acho que algumas substâncias que são lançadas, né, positivas no cérebro, isso. É algo que envolve muita coisa, então eu acho que isso é uma das coisas assim que ajudam muito, né? Muito. A dança e o canto, né? Cantar. A dança eu falei o boneco do posto mesmo, porque assim, a pessoa quando está deprimida dificilmente quer dançar, né? Mas assim, o boneco do posto eles fazem, e o engraçado, assim, é que as pessoas, quando estão deprimidas, elas não sorriem, né? Assim, não acham graça, elas perderam o prazer pela vida, né? Então, elas não acham muita graça. Mas, quando as pessoas estão fazendo isso, de ouvindo música, lendo, porque na cabeça deles eles não estão cantando, eles estão lendo, porque eu mandei, lendo a música. E balançando como um boneco do posto, porque eu falei, entendeu? Eu vou acrescentando. Agora você faz um semi-sorriso, é um boneco do posto sorrindo. Eles acham engraçado e geralmente dão uma risadinha, entendeu? Assim, é uma coisa que acontece. E aí eu vou acrescentando, porque o embotamento é que prejudica muito a memória, né? Então, a gente não pode deixar esse embotamento acontecer. Então, se a pessoa quer ajudar uma pessoa com depressão, ela tem que estimular o cérebro. E estimulando o cérebro dessa forma positiva, o cérebro vai passando a acreditar que não está doente. E, a partir daí, ele vai começando a buscar atitudes positivas, energia mais alta, o ânimo para as coisas volta, o prazer vai voltando aos poucos. Depende de cada tratamento, cada pessoa vai respondendo, né? Mas a técnica é essa, não tem muito o que dizer. E a outra coisa é que, assim, se você puder, eu uso isso também, lembrar de coisas boas,
porque na depressão é um buraco, né? Não tem onde agarrar, tá tudo ruim e tal. Mas a pessoa lembra de coisas boas, coisas que aconteceram na vida dela de bom, não lembra? Aí você pede para escrever, entendeu? Escolhe uma memória que você tenha muito boa, um sentimento maravilhoso que você estava e a pessoa escreve. E eu peço para escrever no caderno. E geralmente a gente tem um caderno, que é o nosso caderno de trabalho terapêutico, entendeu? E vocês podem ter em casa também. E aí a pessoa escreve essa memória muito maravilhosa, entendeu? E aí ela pode, depois de escrever, ela pode fotografar essa memória. E aí, quando ela estiver muito triste, muito sem ânimo, muito desanimada, você fala para ela, no caso, eu falo para o paciente, pega esse print que você tirou, né, essa foto, e lê. E lê. E aí, se você lê uma coisa muito boa, a tendência é você sorrir, né? Então você está sorrindo e essa mensagem é que nem tudo está perdido. É o cérebro, entende? Que há saída. Você está entendendo? Então é um treinamento cerebral. O que eu posso fazer? Falar é que o tratamento que eu faço, porque eu trabalho com TCC, né? Cognitivo comportamental. Então é trabalho, é exercício. Eu falo para meus pacientes, eu já passei o meu dever de casa para você. Pode falar. Então, doutora, teve uma pessoa aqui, lá em cima, falou, deixa eu ver quem que é, perguntou qual que é a relação da depressão com a fibromialgia. Tem alguma? É como eu sempre digo, né? É uma área médica, mas eu sou enxerida. Tem. Geralmente, a pessoa com depressão pode desenvolver a fibromialgia, mas a depressão, como eu disse, ela tem que ser diagnosticada, tem que ser trabalhada, tem que ser encontrada, tem que ser detectada antes de virar uma fibromialgia. Mas tem sim, uma depressão muito profunda numa pessoa que já tem uma certa predisposição, pode vir a acarretar uma fibromialgia, sim. Uma pergunta de quem não entende da área, que sou eu que não entendo nada. Fica à vontade, fica à vontade. Quando a pessoa está com a depressão, certo? A gente sabe que ele precisa passar por um tratamento com um psicólogo, que é muito importante. Mas em que momento, ou se em todos os casos, teria que ser com psicólogo e com psiquiatra? Porque tem algumas pessoas que acham que esse psiquiatra é só para louco, só que não é, né? Não. Mas a gente sabe que tem algumas situações que é recomendado também ter acompanhamento pelo psiquiatra. Mas isso são em todos os tratamentos, ou em algumas situações só o psicólogo, ou eles andam junto, psicólogo e psiquiatra nesse tratamento? Foi o que eu falei, assim, dependendo do caso, no diagnóstico vai ser solicitado o tratamento terapêutico com psicólogo, o tratamento terapêutico com psiquiatra. Agora, a questão é, se a pessoa não precisa de remédio, geralmente é só, assim, o psicólogo trabalha, né? Principalmente o psicólogo do cognitivo comportamental. Agora, se for remédio, aí tem que ter o acompanhamento do psiquiatra, porque o psicólogo não passa remédio, tá? Doutora, Oi. a Márcia está perguntando se a depressão pode causar AVC isquêmico. Olha, assim, eu acho que a depressão, ela causa muita coisa. Ela causa uma hipersensibilidade à dor. Agora, daí a causar AVC, eu não sei. Isso aí eu acho que é uma área médica, talvez o médico ajude melhor essa pergunta. Sim. Certo. Desculpa. A gente vai... Não, tranquilo. É bom essas perguntas assim, porque a gente fica, né? Sim.
Então, assim, fiz bastante perguntas, mas o que eu acho um tema muito complexo, um tema muito importante, interessante de ser abordado, principalmente nesse período que estamos vivendo. Não que antes Com não tenha certeza. sido, mas agora, né, a gente percebe a situação que nós passamos, já vem aí há algum tempo dessa pandemia, que como foi bem colocado aqui, que isso se agravou bastante. Então, quanto mais informação as pessoas tiverem sobre o assunto, mais fácil, que não é fácil, mais fácil, vamos dizer assim, de lidar com esse familiar. Porque não sofre somente a pessoa que está na depressão, sofre também a família, né? A família, não, que eu digo, não é aquela família que gerar o problema que você tem que sair dela, mas aquela família, vamos dizer assim, feliz. As pessoas se dão bem, né? E muitas vezes as pessoas estão em depressão, que uma coisa agora que eu lembrei, que você pergunta, mas você tá assim por quê? Aí a pessoa, não sei. Família tá bem de saúde, não tá faltando nada, né? Então, assim, aí mais um motivo para a gente observar que isso não é falta de algo, é uma doença que ela está sendo desenvolvida e que precisa ser tratada. A depressão, ela geralmente é assim, né? A pessoa, você pergunta à pessoa o que causou, né? E a pessoa não sabe dizer. Ela sabe um conjunto de coisas, né? Às vezes aleatórias, e que ela diria, se você perguntar, ela pode até alencar umas 3 ou 4, mas não necessariamente ter sido aquilo, né? Então, assim, a gente costuma dizer que perdas podem servir de gatilho. Então, perda de status, né? Uma pessoa que trabalha e que é demitido pode servir de gatilho. Uma pessoa que perde um ente querido, uma esposa, a mãe que convivia, a filha, né? O filho, sei lá, uma avó, pode ser uma avó, um avô, enfim, uma pessoa que era a referência de afeto para essa pessoa, também pode servir de gatilho. Enfim, existem coisas, assédio assédio moral no trabalho. Eu não sei se eu estou falando alguma coisa que vocês sabem. Bom, é quando geralmente é feito pelo superior, né? Senão não é caracterizado assédio. O superior desqualifica com grande frequência, porque o assédio também é caracterizado pela frequência, desqualifica o trabalho desse trabalhador, desse funcionário, com frequência. Isso mina as forças e mexe na autoestima. Então, assédio moral é uma coisa que também é um gatilho. Assédio sexual é um gatilho. Violência é um gatilho. Violência sexual é um gatilho. Violência doméstica é um gatilho. O próprio assédio psicológico dentro de casa é um gatilho. O assédio psicológico fora de casa é um gatilho. Então, assim, existem muitas coisas que podem desencadear, mesmo você tendo uma família feliz. Porque você não está morando numa bolha, você está morando numa sociedade. Então, a sua família pode ser feliz e te proteger. E você está sendo maltratado, desqualificado, violentado lá fora. E você pode, inclusive, não detectar que você está sendo maltratado, violentado, assediado lá fora. Enfim, tudo isso é gatilho. Então, assim, a depressão, ela sem motivo algum, como a gente, né, quando chega no consultório, ela vem, ela é porque as pessoas não têm noção do quanto houve motivo,
sabe? Sim. Porque pensa no seu ambiente mais primário. A minha mãe me ama, eu tenho um marido legal, eu tenho até um bom emprego, mas a gente tem gatilho em várias coisas. A própria situação econômica pode ser um gatilho, né, para certas pessoas que já estão, né, com alguma coisa já engatilhada, né? Então, assim, 3 gatilhos pode vir a causar e a pessoa continuar sendo um bom pai, estando numa casa maravilhosa. E, enfim, é como vocês disseram, depressão, eu acho que daria umas 3, 4 lives, eu acho que eu não ia falar tudo. Mas existe também a depressão funcional, que é uma outra, né, que seria outra abordagem, porque essa é mais difícil, inclusive a própria pessoa perceber, porque ela continua cumprindo todas as tarefas, todas as coisas, tudo direitinho, mas ela está deprimida. E aí você vai na primeira questão que eu falei, fazendo tudo, mas o prazer não tem. Fazendo tudo, mas a fadiga, quando não é aquela coisa do script, da rotina, não tem. Também pode ser depressão. Mas aí vamos para outras lives. Doutora, a Edna Borini está perguntando se a ansiedade ela pode vir a acarretar a depressão. Olha só, isso aí é uma coisa que ainda não tem um estudo fechado sobre isso. Vocês estão me ouvindo? Mas eu, tá? Eu vou fazer igual a minha supervisora. Ela sempre diz, coloca aí, sobre a sua opinião. Porque senão eu estou falando. Eu acho que se a pessoa tiver muita ansiedade, sem tratamento, e como a ansiedade é uma energia de luta e fuga, que normalmente, numa pessoa equilibrada, saudável, tudo direitinho, vai ter aquele sentimento, vai jogar aquela adrenalina toda e tal, e depois vai parar, você vai resolver, vai parar e vamos tocar a vida. Se não desligar, se não parar, eu acho que isso vai acabar, por causa dos pensamentos persecutórios, levando, sim, a uma depressão. Eu estou falando isso. Ninguém está falando por mim, sou eu mesmo, tá? Não é confirmado. Não tem prova. Não, isso aí é impressão. Isso, é a minha opinião sobre isso, tá? Entendi. Doutora, a senhora achou que a live ia 30 minutos, já estamos com mais de 1 hora de live. E eu acho que essa live duraria a noite toda. Agora deixa eu acho que sim. A bateria do meu celular é que não. Com certeza. Doutora, deixa eu te falar. Fica à vontade. Eu acho que a senhora vai ficar no TikTok, a senhora vai pegar gosto pelo TikTok e a senhora vai fazer live aqui no TikTok tratando desse assunto. Eu acho que foi uma oportunidade que deu, através do meu convite, da senhora trazer esse assunto e ajudar pessoas aqui, né? Porque eu falo da área espiritual, né? Eu acho que a área espiritual e a médica, a medicina, o psicólogo e a pessoa que traz vamos supor, o ensinamento espiritual devem andar juntos. Não deve um tomar o lugar do outro. É isso que eu falo sempre aqui. Muitas vezes as pessoas querem colocar a depressão, a culpa só no espiritual, que tem que cuidar só com o espiritual. E nós sabemos que Deus, ele capacita as pessoas para estudar, aprender a parte para ajudar. Porque se não fosse assim, não existiria médico, não existiria nada. Então, eu acredito, Denis Lúcio também acredito, e é bíblico, né? Que não existe outra forma de fazer o bem, de agradar a Deus, de servir a Deus, senão fazer o bem. Então, eu já convidando a senhora para fazer parte do TikTok, abrir o canal da senhora, fazer live. Nós vamos ajudar. Quem está aí, segue a doutora aí, tá? Vamos ajudar a senhora a ganhar os seus 500 seguidores para fazer live. Né? Nós vamos fazer campanha para a senhora ganhar os 500 seguidores para fazer live. E assim... Obrigada.
A senhora também tem um canal no YouTube, No né? YouTube? Não, não tenho. Eu sou uma pessoa sem grandes mídias. Tá? Vai abrir Eu não para ajudar tenho as grandes pessoas, mídias. Tá, eu tá? tenho Instagram. Então, Instagram eu Instagram? tenho. Tá. Quem quiser procurar a doutora Cláudia, seguir ela lá no Instagram, segue ela lá no Instagram, me segue também no YouTube. Vamos pensar nisso, doutora. Eu acho que não é só essa live aqui. Vai acontecer muitas outras lives aqui junto com a gente. E assim, eu quero agradecer de coração mesmo pela live. Eu quero Obrigada. agradecer pela presença da senhora, né? Eu acho que as pessoas vão pedir direto aqui, Denis, traz a doutora de novo, que nós estamos precisando. E assim, antes de terminar, doutora, aguenta aí a bateria. Eu quero que a senhora responda 3 perguntas que vão colocar agora. Presta atenção aí, Jaqueline. 3 perguntas. Quem colocar as 3 primeiras perguntas, a doutora vai responder. Coloca aí, Com gente. certeza. 3 perguntas para a doutora responder agora. Ó, o Mauri tá falando que precisa de muita ajuda. Vai lá no TikTok dela e deixa sua mensagem lá, viu, Mauri? Vamos lá, pessoal. Coloca, gente. Vocês estão fracos aí, ó, para colocar aí. Pergunta para a doutora o que vocês querem saber, porque a hora que a gente estava conversando, a gente não tem como dar o feedback. Coloca aí o que vocês querem perguntar agora. São 3. 3 perguntas para ela responder rapidinho. Os profissionais estão bem preparados? Quais profissionais? É para eu responder? Não, porque os É para eu profissionais estão responder? bem preparados? Responde. Como Bom. evitar depressão? Alguns estão, outros ainda estão se preparando, outros não se prepararam, depende de cada um. Eu estou me preparando cada vez mais, porque é a doença do século, eu tenho que estar muito bem preparada. Verdade. Doutora, a Micheline está perguntando aí, foi a segunda pergunta. Como evitar a depressão? Tem como evitar ou tem como só tratar? De novo, né? A minha opinião, né? Cláudia, Gui, eu. Eu acho assim, existem coisas que a gente precisa ter e que eu acho que ajuda bastante. Eu falei e vou falar de novo, a resiliência. A outra coisa é a gratidão. A outra é a fé em alguma coisa. A outra é o afeto, né? Se cerca de afeto. Dê bastante abraço, receba bastante abraço, seja grato pelos abraços. E, enfim, eu acho que a gente tem que meio que ensinar o cérebro a ser saudável. E ser saudável é isso, é você ser grata, você perdoar. E o perdão não tem nada a ver com merecimento, tem a ver com largar, deixar aí, sabe? Não ficar preso àquele sentimento junto com uma pessoa que você nem queria estar junto, né? Então, perdoa. Então, perdão é fundamental. Não pelo outro, perdoa por você, porque vai fazer bem para você. É ocitocina para você, é dopamina para você, entendeu? Então, perdão, gratidão, fé, né? Você tem que acreditar em alguma coisa. Se você não acredita em nada fora, acredita em você, que você é o seu próprio Deus, está tudo certo. Vamos lá, é isso, é você. E se engajar em projetos sociais. Quem se engaja em projetos sociais geralmente não tem nem dor nas costas. Mesmo estando o dia todo trabalhando, chega em casa tão satisfeito que, olha, conta até sorrindo. Nossa, essa dor nas costas está tudo de bom, entendeu? Porque engajamento social é tudo, gente. É fazer o bem para o outro. Isso ajuda muito a não ter depressão. A última pergunta. E sorria. Sorria muito, ria de tudo. Fabrício, obrigado, viu? Fabrício chegou aí. Fabrício, obrigado. Deixa eu falar aqui, doutora. A Karine Oliveira perguntou assim, ó. Um choro repentino significa algo assim? Tipo assim, que já está começando a ficar com depressão? Pessoas que têm choros repentinos. Depende. Eu não sei, eu não conheço a pessoa, mas, por exemplo, se você vê um filme triste, você chora, tudo bem. Se você vê um filme alegre e você chora de alegria, tudo bem. Se você chora repentino, que você diz o quê? Você está comendo um macarrão, a bolonhesa, e começa a chorar, procura ajuda.
Porque não é, a não sei que você esteja lembrando daquele momento que alguém te fez mal. Tudo bem. Agora, o macarrão não causa choro. Então, assim, você lembrar de coisas ruins é um direito seu, porque é a sua memória. Agora, você chorar repentino é o quê? Olhou para um quadro, sei lá, na parede, começou a chorar pelo quadro? Não é porque você está lembrando de alguma coisa, porque se você estiver lembrando de alguma coisa, foi alguma coisa que realmente te magoou e você não teve tempo de chorar naquela hora. Pode ser um choro guardado. Mas Sim. fica de olho, fica observando. E se passar de 15 dias, 20 dias fazendo isso, pode ser o sinal para procurar ajuda. É isso aí. Isso, para procurar ajuda. Não quer dizer que seja para depressão, pode ser algum outro Não, problema. Não pode ser uma tristeza recolhida. É um alerta, né, doutora, para procurar ajuda, porque não está 15, normal a 20 pessoa que do dias. nada chora. 15, Não, 20 não é dias. normal a pessoa que chora do nada. Não. Só se estiver lembrando de uma coisa triste que na hora ela teve que se segurar. Por exemplo, você foi magoado por um chefe no trabalho e você não derramou uma lágrima, porque você não podia chorar naquela hora, porque você não quis pagar esse, né? Deixar a pessoa achar que tinha te magoado. Então você se fez de forte. E aí você está comendo, de repente, um macarrão maravilhoso e as lágrimas estão escorrendo. Né? Então, na verdade, você está liberando um sentimento de tristeza, de raiva, daquele momento num momento inoportuno. Acontece, mas não necessariamente é alguma coisa mais séria. Agora, se você faz isso num decorrer de 15 a 20 dias, procura uma psicóloga, pelo menos, para fazer um diagnóstico. Certo. Só fazendo uma pergunta. Pergunta só a última aqui. Só a última, eu sei que foram 3. Era 3, mas agora vamos quebrar, porque esse aqui é o meu primeiro seguidor aqui, é o meu primeiro moderador. Eu tive o prazer de conhecer lá em São Paulo esse mês. E ele merece. Ele merece. Esse merece, doutor. O Marcinho Batatá. Todos merecem, todos merecem. Eu é que o meu celular é que tá ruim. Mas o Marcinho já está aqui muito tempo colocando aqui. Doutora Cláudia Borges, quem sofre mais com a depressão? Os homens ou as mulheres? Existe algum estudo para isso? A senhora já sabe de alguma coisa ou não? Olha, é engraçado isso. Quer dizer, falar de depressão e achar graça só eu mesmo, né? Mas assim, é porque assim, isso depende, porque assim, o censo já não é feito há uns 10 anos. Imagina uma pesquisa, sei lá, médica, psicológica e tal. Assim, a última notícia, acho que foi de 2004. Os homens estavam ganhando em depressão. Sim. Agora, isso em 2004, foi a última pesquisa que eu fiquei sabendo. E agora eu não sei, eu acho que tá bastante equilibrado, eu não sei, porque muitos homens têm, mas muitas mulheres têm também. Agora, o que acontece muito é que os homens, a tendência é eles só perceberem mais a depressão quando é funcional, quando começa a não ter tesão. Não tem vontade de fazer sexo. Porque eles procuram, porque a parceira, né, começa a se sentir incomodada, e aí, com medo de acabar o casamento, eles procuram a terapia ou o psiquiatra, e o psiquiatra recomenda. Então, assim, o que faz a pessoa na depressão funcional procurar é que faz a diferença, né? A mulher procura por questões familiares de filho e outras coisas, e o homem geralmente é pela questão do prazer. Entendi. Excelente, doutora. Doutora, muito obrigado. Nós não vamos alugar mais a senhora hoje, mas nós vamos alugar daqui uns dias, tá? Nós vamos com certeza daqui uns dias, tá? Será um prazer, será um prazer. Nós vamos alugar. Gente, segue a doutora aí no TikTok, aí, na doutora Cláudia, tá? Clica aqui, Jaqueline, aqui, ó. Sobe o arroba dela aí, tá? Deixa eu ver aqui. Perdi o áudio de vocês. Perdeu? Perdi o áudio? Meu Deus. Perdi o áudio de vocês. Sem som. Voltou? Sem som. O som. Tá. O som. Sem som. Tá, vai voltar então. Então, gente, assim, ela vai... Gente, o som acabou. Sai e volta. Voltar. Sair e Tá? voltar. Isso. Deixa eu fechar ela aqui.
E ela volta. Pronto. Tá? Eu tô aprendendo, gente, perdão. Eu voltei. Eu tô aprendendo. Agora tá me ouvindo? Gente, perdão. Eu não sei usar isso aqui, não. Tô te ouvindo. É assim mesmo, Mas vai é assim mesmo. aprendendo. A primeira vez que eu entrei aqui, eu não sabia nem abrir. Tô te ouvindo. Mas é assim mesmo. Foi só dar em cima de casa. Olha, eu vou falar para a senhora foi muito bem. Eu não consegui nem subir a primeira vez. A Jaqueline até hoje não conseguiu subir nessa janelinha aí, ó. Tá vendo? Nem subir a primeira vez, eu quis que ela subisse, ela não subiu, né? Então, doutora, olha, com certeza nós queremos que a senhora volte. E assim, Tá bom. gente, segue agora, vai lá e segue ela, né? Segue ela no Instagram, doutora. Instagram, qual o endereço? Qual o nome lá que tá? Doutora. Obrigada. Instagram. O Instagram é Cláudia Borges PC. O Instagram é Cláudia Borges PC, tá, gente? Segue ela lá, tá? Isso. Então tá, doutora, obrigado, Isso. viu? Ficava com medo Tá bom? de achando que não dava para ficar 30 minutos. Se deixar, nós vamos aqui até meia-noite. Tá? Obrigada para vocês. Deixa eu explicar uma coisa para a senhora. O pessoal do TikTok não dorme. Obrigada, gratidão total. Então, obrigado, doutora, por tudo. Obrigado pela presença. Gratidão né? total. E nós vamos conversando, nós vamos marcar a live lá no YouTube também, para a senhora participar lá no YouTube. Eu acho que foi válido. Muitas pessoas que precisam, né, de atendimento, alguma dica. Se quiser incomodar a doutora lá no TikTok, vai lá, gente. Vai lá no privado dela lá e faça umas perguntas e segue ela, tá? Doutora, obrigado, tá? Se ela tem alguma colocação, alguma coisa para falar... Gente, obrigada a vocês. Tá. Prazer. Pra nós, Eu só posso agradecer e esperar que vocês sempre possam ter ajuda, apoio, quando vocês, Deus me livre e guarde, tenham depressão. E a outra coisa é que tem muita lista de atendimento. Quando as pessoas dizem assim, eu não tenho dinheiro para pagar a terapia, tem muitas listas de atendimento. E eu vou botar alguns desses no meu Instagram e assim que eu aprender a usar o TikTok, no TikTok também. TikTok é fácil, a senhora vai ficar boa em uma semana, a senhora vai estar top. A gente vai conversando e eu vou explicando, tá? Beleza? Então tá, obrigado, doutora. Prazer, gente. Beijinho, fiquem com Deus. Foi um prazer, tá? Obrigada por tudo. Prazer, gente. Beijinho, fiquem com Deus. Obrigada por tudo. Tchau. 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 Ok, é isso aí, gente. Foi assim maravilhoso, né? A doutora Cláudia, ela veio e trouxe pra gente aí, foi uma live maravilhosa, né? Eu quero agradecer a todos vocês que ficaram com a gente aqui até no final. Olha, vai lá, segue a doutora Cláudia. Se vocês têm dúvida, agora vocês têm. Eu desde o início aqui eu falei que eu queria trazer uma pessoa para tratar do assunto, mas eu queria uma pessoa que a gente pudesse confiar nessa pessoa, né? Tá sem áudio? Mauri, ninguém tá me ouvindo? Estava sem internet. Vocês estão me ouvindo, gente? Dá o feedback. Vocês estão me ouvindo, Jaqueline? Vocês estão me ouvindo aí, Jaqueline? Né? Tá normal. A Jaqueline também disse que tá ouvindo normal aqui. Então, gente, eu quero agradecer vocês. Segue a doutora lá, né? Vai lá. Deixa lá algumas perguntas. Se você está passando por esse problema, pergunta para ela, ela vai responder. Ela está aprendendo a mexer lá no TikTok. Eu tenho certeza que ela vai pegar gosto por isso aqui. O TikTok é uma ferramenta que tem crescido bastante e nós temos a oportunidade de ajudar pessoas. Com certeza, minha mãe está ouvindo. Ó. Quem está lá, Jaqueline? Minha mãe, sogra! Dona Maria do Carmo, minha mãe está aí ouvindo, tá? Minha então, mãe também está aí ouvindo com Michele. É isso aí. Então, gente, muito obrigado a todos vocês que vieram, a Vanderleia, né? A Tereza Cristina que está aí,
que foi ela que me passou o contato da doutora Cláudia. Eu tenho que só agradecer vocês que estão nessa causa, nos ajudando, né? Essas pessoas maravilhosas que me seguem aqui, que são as aposentadas e os aposentados, que têm me ajudado. Eu tenho só que agradecer. Obrigado, viu, Márcia? A Jaqueline é linda mesmo. Obrigada. A Jaqueline é a top das galáxias, é a mais linda do Brasil. Mãe, desculpa, viu? Mãe, desculpa, viu? Mas a Jaqueline é a mais bonita que a senhora. Tô brincando, mãe, vocês duas são as mais lindas, tá? Então, gente, muito obrigado, né, por tudo. E assim, para terminar, como hoje não foi quase um culto do Denis Goiano e da Jaqueline, nós, para terminar e abençoar vocês, abençoar a vida de vocês, a Jaqueline vai fazer uma oração, agradecendo por essa live, né? Agradecendo a live, agradecendo por vocês que vieram aqui e agradecer por tudo e entregar as vidas de vocês nas mãos de Deus, para que Deus venha abençoar vocês. E espero que vocês tenham aprendido um pouco e se precisar, vai lá, tá? Jaqueline, ora, né? Quer falar ali? A Jaqueline... Não, você falar aí, pessoal. Eu vou falando, a Jaqueline vai agradecendo, tá? Fabrício Manifeste, meu amigo, tá batendo presença aqui. Obrigado aí, né? Fabrício. Vai falando, amor. Maria Albina. Obrigado pela presença. Mauri Borges, Janete. A Janete tá aqui com a gente desde o início. Obrigado pelos mimos, viu, Janete? Deus abençoe. Olha, Deus é tudo. Ela tá sempre aqui com a gente, que é a Lena, tá, Jaqueline? Joia, Lena. Né? A Vanderleia você conhece, né? Sim. A Vanderleia, né? A Vanderleia, elas Com ficam de tititi, gente. certeza. Elas ficam de tititi. Ó, a Dina da Cruz, seja bem-vinda e volte sempre. A Micheline Cavalcante, minha né? irmã. É a irmã da Jaqueline, tá aí. E a Dona Maria do Carmo, 3064, minha mãe. Mãe E a tá Lene... aí. e a minha sogra também está assistindo. A Lene Freitas, né? Que a Lefres aí é minha moderadora. Ela articulou, ela mandou pessoas para vir. Vieram pessoas aí dizendo que vieram através da Lene. Obrigada, outros vieram Lene. através do Marcinho. Então quero agradecer A todos. Vanderleia Né? também, obrigado, que A divulgou Vanderleia, bastante. né? Ó, tá aqui, ó. A Elcimar falou que vinha e veio mesmo, tá com a gente, Show. né? A Márcia, né? Que é user, né? Mas é a Márcia. A Patrícia Campani. Ó, o Breno Cardoso está com a gente aí. Show. Elizabeth. Obrigada. O Marcinho Batatais estava ansioso por essa live, né? Show. Ele nos ajudou bastante, né? A Márcia Obrigada. também, que é a minha seguidora, tanto aqui no TikTok como lá no YouTube. Me sigam lá no YouTube, Denis Obrigada, Goiano lá. Márcia. Né? A Iraci Bastos, que está sempre com a gente aqui, marcando presença, né? A Cati Neto marcando presença também. E o Binho, que está aí com a gente, né? O Binho Star, que está aí com a gente, né? Já deixei até meu número lá pra você hoje, viu, Binho? Dá uma olhada lá, tá? Pra gente bater um papo, beleza? Então é isso aí, gente. Muito obrigado por tudo, pela presença de vocês. Eu não estou aqui igual o seu irmão. Sou invisível. Não. Invisível. Ai, meu Deus, você não é invisível, não. Deixa de coisa, só. Você mora aqui no nosso core, no nosso coração. Tereza. Você é uma pérola. Olha, gente, eu quero Uma que joia. vocês sigam a Tereza aí e sobem umas palmas para Tereza, porque a doutora veio aqui foi através da Tereza. Foi a Tereza que me passou o contato dela, tá? Palminhas pra Sobe Tereza. uma salva de palmas aí, as palminhas para Tereza, nossa amiga, tá? Obrigado de coração, Tereza, por tudo. Tereza fica aí com coisa, mas a gente conversa o dia inteiro, tá? Então tá, gente. Obrigado. E a Jaqueline agora vai orar, Vamos tá? orar, agradecer ao Senhor por mais uma noite, né, por mais um dia. Agradecer cada um que esteve aqui neste momento muito importante. É um assunto muito pertinente para o momento que estamos vivendo. E é importante realmente conhecer aquele que eu falei um pouquinho, né, do assunto. Né, porque a gente nunca sabe. Às vezes é alguém próximo que a gente consegue identificar, como lidar, enfim. Então agradeço pela disponibilidade que vocês tiveram, né? Eu acredito que teremos outras lives assim, acho super válido, acho muito bom, é uma forma de servir, como o Denis falou. Então, assim, só tenho que agradecer a vocês, amei a live de hoje também, foi muito bom, acredito que vocês também, e obrigado mesmo, tá? Eu vou orar nesse momento pra gente se despedir, né, dessa live de hoje, tá bom? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui em Tua presença, Senhor, para Te agradecer por tudo que Tu tem feito, por tudo que Tu vais fazer.
Pai, obrigado por essa live, pela disponibilidade da doutora Cláudia, por cada seguidor que está aqui, por cada um, Senhor, chega na vida de cada um, não sei a necessidade, mas Tu sabes, Tu conheces, Senhor, a necessidade de cada um. Chega em suas vidas, trazendo paz, Senhor, trazendo bálsamo e aquilo que eles desejam, Senhor. Deus continua conosco, nos dá uma noite de paz, de tranquilidade, fica conosco, nos livra de todo mal. Chega também na vida daqueles que nos fizeram pedido de orações, Senhor. Chega na vida de cada um com a sua necessidade, Pai. Continua conosco, nos ajuda e desde já te agradecemos por tudo. Amém. Amém. Não se esqueçam, me segue aí e segue lá no YouTube também, Denis Goiano lá no YouTube, que eu tô fazendo live lá, tá, gente? Tô fazendo live lá, tá? Não se esqueçam de me seguir lá, Denis Goiano, lá no YouTube, tá? Beijos, até amanhã, Deus abençoe vocês. Ei, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu amo vocês, e não é da boca pra fora não. Eu tenho amor por vocês, eu tenho amor por vocês. Vocês me amam? Sim. A Jaqueline me ama. Demais. Nós amamos vocês, tá? Amém. Beijos, até amanhã, Amém. de manhã. Beijos, fiquem com Deus. Nós amamos vocês. Manda um beijo pra eles. Beijo, pessoal.